Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela forma como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. E isso inclui também os momentos em que o Senhor nos lembra que não é somente o ímpio que será punido pelas suas transgressões, mas que o leão que ruge de Sião também rugirá, para que Sião ouça o rugido, para que o seu próprio povo possa perceber naquilo em que precisa se consertar. Fala o nosso coração através da tua palavra, assim oramos no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar e ficar com suas Bíblias abertas. Quem aqui já ficou indignado por alguma injustiça que presenciou? Não precisa levantar a mão. Certamente você já presenciou alguma injustiça. Provavelmente você também já se irou com alguma maldade cometida ou com você ou com um conhecido. A gente tem uma alta capacidade de se irritar, de se irar, querer justiça quando nós observamos o outro cometendo pecados que a gente considera graves e que afetam direta ou indiretamente pessoas que nós amamos. Mas não somente pessoas que nós amamos, até mesmo com desconhecidos. Certamente você assistiu hoje a um dos noticiários, ou abriu alguns dos perfis de blogs e viu alguma coisa que lhe deixou impactado. Esses dias, uma das minhas colegas de trabalho teve o seu carro tomado por assalto, no bairro da Prata. Provavelmente você viu, 2 adolescentes, e ela corre para o carro de trás. Ela é a coordenadora da nossa escola, ela é quem me substituiu na coordenação. Eu estou com ela todos os dias. E aquilo
me chamou a atenção. Quando segunda-feira conversava com ela, ela disse, isso aconteceu comigo. E óbvio que a gente fica assim irritado pela insegurança que existe não só na nossa cidade, mas no nosso país. E a impunidade de que muitos gozam, apesar de leis que não são de todo mal feitas, mas nem sempre são bem aplicadas. E a gente tem essa capacidade muito fácil de ver aquilo e desejar, às vezes, até o mal para aqueles jovens. E de dizer, uma bala. Se ela tivesse com um revólver e pudesse reagir. Às vezes isso passa pela nossa cabeça. Não deveríamos. Mas a revolta, a indignação, leva para esse caminho, leva para esse lado. O mínimo que a gente vai desejar é que eles sejam presos. Nem que seja no lado do garoto. Mesmo que a gente saiba que também eles não vão passar lá muito tempo. Mas pelo menos algum tipo de justiça está sendo feita. Mas e os erros graves que nós cometemos? E os prejuízos que nós causamos no outro? Nós lembramos deles e temos a mesma indignação, a mesma ira, a mesma irritação? Nós vemos que a mensagem que Amós tinha para 6 nações era que Deus abomina toda injustiça, toda opressão, toda violação dos direitos fundamentais, crimes de guerra cometidos pelos vizinhos de Israel. E quando a gente observa isso em relação a essas 6 nações, a gente percebe que isso tudo vai ser dito por Amós, não simplesmente para que essas 6 nações compreendam que estão erradas diante de Deus, mas que o próprio Israel entenda que não está isento também de receber o mesmo destino que essas nações, se cometer o mesmo tipo de abominação. Ou seja, do mesmo jeito que a gente se indigna com o erro do outro, por que a gente também não olha com indignação quando é a gente que erra? Por que o povo de Deus tem uma grande facilidade de observar o erro dos outros povos, dos ímpios, e condená-los, e às vezes até fazer juízo de valor com relação a isso, mas não faz uma autocrítica e não percebe os próprios erros, e que é passivo das mesmas sanções do Deus Todo-Poderoso. Israel vivia um momento de saúde financeira, talvez estivesse se garantindo por isso. Também tinha uma grandeza militar, só que ao mesmo tempo que tinha dinheiro, que tinha um poder bélico muito bom, estava vivendo uma profunda decadência moral e espiritual. Então não adiantava ter todo aquele poder, se não estava observando as ordenanças do Senhor. Então Deus levanta Amós, do norte, para ir ao sul profetizar contra a nação desobediente. Isso a gente falou na primeira ministração. Só que antes de levar essa mensagem, ele vai proferir juízo sobre as nações inimigas de Israel, as suas vizinhas. E essas vizinhas são a Síria, a Filístia, a Fenícia, Edom, Amon e Moabe. 6 nações vizinhas. Ele não vai até essas cidades para falar contra essas nações. Ele não vai até lá para dizer, a Síria, assim diz o Senhor, apontando o dedo no rosto de cada um dos assírios. Não. Ele vai falar, ele vai pronunciar cada um desses juízos de Israel. Ele prega de Israel o juízo contra as cidades com o objetivo de que os judeus ouçam o que está reservado para cada uma delas. Mas também percebam que por 3 ou 4 transgressões deles, eles teriam o mesmo destino. Resultado é que o leão, o Senhor, ruge contra várias nações, mas por fim rugirá também contra o seu povo. O Senhor Deus de Israel governa sobre todas as nações. Apesar dessas nações vizinhas, essas 6, não servirem a Deus, nem o adorarem, mas o Senhor envia ameaça contra todas elas. E se Ele se preocupa em observar o erro delas e enviar ameaças para todas elas, quer dizer que o governo dele também é sobre elas. Isso nos faz lembrar que, independente de servir ou adorar, todas as criaturas desse mundo estão sobre o governo dele. Nós compreendemos isso porque somos seus filhos. Os ímpios não compreendem isso porque não se dobram ao seu senhorio.
nem por isso deixarão de receber as sanções vindas das suas mãos, a indignação pelos seus erros cometidos e a paga de todos os seus pecados. E o critério que Deus usa para julgar esses povos são os pecados deles contra outros povos. A gente vai perceber isso ao longo dessa exposição. A crueldade proposital. Eles queriam fazer essa maldade para com os outros. Essa maldade, essa crueldade foi vista por Deus e Ele não deixou impune. E Ele não deixará nenhuma maldade, seja ela proposital ou não, impune. Vem primeiro então o julgamento contra Damasco, dos versículos 3 até o versículo 5 a gente vai reler. Assim diz o Senhor. Primeira coisa, quem fala contra Damasco? O Senhor. Em momento algum são palavras de Amós contra Damasco. Amós é apenas o canal, quem fala é o Senhor. Assim diz o Senhor. Essa afirmação está não somente no versículo 3, no versículo 6, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 13 e no versículo 1 do capítulo 2. Está 13 vezes no livro do profeta. E o que essa expressão quer dizer? Simplesmente, e usada 13 vezes, que ali, a partir daquele momento, se estabelecerá um oráculo de Deus, uma palavra autoritativa de Deus. Esse método de apresentar a palavra de Deus vai ser comum entre os profetas e indica: Deus é o autor das palavras que eu estou a proferir. E nessa introdução ele diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda por 4 não anularei o castigo. Óbvio, não quer dizer que são exatamente 3 pecados que Damasco cometeu, foi muito mais do que isso. Mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: até 3, até um determinado ponto, não vai ser cheio o copo da ira de Deus. Mas até por 4, ele irá transbordar. Ou seja, Deus sabe o ponto onde ele não suporta mais contemplar o mal. E ele precisa fazer com que esse mal seja refreado. E por isso ele anuncia o juízo. Da mesma forma que a gente percebe na palavra de Deus que Ele não nos dá uma carga maior do que a nossa capacidade de suportar, Ele também não deixa que o mal campeie no mundo que Ele mesmo criou, de uma forma que ele seja totalmente destruído, ou que ele seja dominado por essas forças malignas. E é importante que a gente perceba que há um limite na ação do ímpio. Deus é longânimo, com certeza, esse é um dos seus atributos, mas há um limite para a ação do ímpio. Ele não pode, de forma desenfreada, fazer das suas e não haver uma resposta divina para que volte a paz. Então ele diz: por causa da sua pecaminosidade, por 3 transgressões de Damasco, ainda mais por 4, eu não anularei o castigo. É um castigo que já está determinado. Ele não vai anular porque ele já sabe. Se eles fizerem isso, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei qual será a minha atitude se eles extrapolarem com as suas maldades. E ele diz: porque trilhou Gileade com trilhos de ferro. Veja só, quando ele fala trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, o trilho de ferro era usado era um trilho de debulhar uma tábua de madeira com dentes de ferro ou basaltos virado para baixo. E ele era utilizado para ir puxando o cereal. Então um boi carregava esses trilhos, puxava esses trilhos de ferro, e eles iam puxando o cereal. O condutor ficava sobre o trilho. Então nesse momento que ele ia ali retirando o cereal, ia obviamente ficando as impurezas e o cereal ia sendo colhido. Veja que a ideia é: vocês de Damasco eram essa nação que estava sob os trilhos. Vocês fizeram desse povo, do meu povo,
O povo de Gileade, que é um território de Israel a leste da Galileia, vocês fizeram desse povo como esse boi que estava puxando os trilhos. Vocês fizeram com que esse boi estivesse sendo esmagado o tempo todo pela maldade de vocês. E ainda mais suportasse o peso de todos esses trilhos de ferro. Esse símbolo mostra como os sírios trataram Gileade com extrema crueldade. E aí a gente vai ver em 2 Reis 13, versículo 7, o resultado de toda a maldade. Diz o seguinte: de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei de Arã havia destruído a maior parte dele, reduzindo a pó. É óbvio que esse exército não só tinha 50 cavaleiros, não só tinha 10 carros de guerra, mas a maldade foi tanta que eles destruíram a maior parte, reduziram a pó. E aí, se a gente tem esse pecado específico, Deus fala contra eles, há um pecado específico de ter sido cruel contra Gileade, e o que que Deus vai fazer? O que que ele anuncia através do profeta Amós que fará contra eles? Porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. E ele diz no versículo 5: derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Esse é o castigo. E essa vai ser a dinâmica durante os 6 pronunciamentos. Quem fala? Qual o pecado e qual o juízo? Quando ele fala, porei fogo na casa de Azael, no Antigo Oriente Próximo, o fogo era entendido como um instrumento de julgamento divino. Por isso que ainda hoje, quando a gente escuta alguém dizer assim, manda fogo, Senhor, é uma coisa meio estranha, porque na maior parte dos textos em que Jesus manda fogo, é juízo. O fogo é purificador. O fogo tem essa questão de consumir aquilo que já não mais deve existir. E aí, consumindo aquilo, purificar. Então, era usado muitas vezes em guerras e considerado a maneira pela qual um Deus purificava um povo rebelde. Então, se Deus manda fogo para a gente, se a gente pede que Deus mande fogo, a gente está admitindo a nossa própria rebeldia e dizendo, Senhor, nos limpa, nos purifica. Mas Ele não nos limpou pelo fogo, Ele nos limpou pelo seu sangue. E nós devemos a Ele obediência. Então, não é necessário que Ele nos envie fogo. Não nesse sentido. E esse entendimento pagão também reflete uma verdade da Escritura. O Deus verdadeiro julgará realmente por meio de fogo. Quem? Os ímpios, os rebeldes. 2 Pedro 3,7 diz, no entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro aqui tinha falado um pouco antes sobre o dilúvio, disse um dia tudo foi destruído pela água, mas agora pela mesma palavra ele disse que vai destruir pelo fogo. Além de dizer que vai colocar fogo, ele diz exatamente onde, na casa de Azael. E quem é Azael? É o rei da Síria. E quem é Damasco? A capital da Síria. Até hoje. Ainda existe. Então ele é o rei da Síria por volta de 841 a 801 a.C. E esse reinado de Azael foi predito por Eliseu. Ben-Hadad, quem é Ben-Hadad? Que ele diz aqui, que as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. É quem vem depois de Azael. É o filho de Azael e é o segundo rei com esse nome, de Ben-Hadad. A referência aos edifícios, a casa de Azael, as fortalezas de Ben-Hadad, e não a pessoas, chama a atenção da gente. Por que ele está dizendo que vai destruir casa e fortalezas e não povo? Porque aqui fica muito claro que Damasco se gabava de ter os locais, seus locais eram totalmente fortificados, se gabava da sua segurança. Então o que é que você vai perceber como doendo mais no coração de cada um daqueles sírios, daqueles assírios? Era justamente perceber que não teriam mais segurança. Para eles a segurança eram as fortalezas.
era o exército. Só que a segurança real está com Deus. A segurança real não é em forma de muros altos. A segurança real não é em número de cavaleiros, em número de exércitos, mas é realmente quando nós temos a proteção de Deus. Mas essa referência chama a nossa atenção para a destruição da mais cara e segura fortaleza da nação. Se o castelo real, que era bem elaborado, não podia resistir ao ataque do Senhor, o resto da nação, obviamente, não teria nenhuma chance de fazê-lo. Então não precisava ele dizer que toda a população iria sofrer. Se os locais fortificados não resistiriam à ira do Senhor, quanto mais quem se achava protegido por elas. Essas fortalezas invencíveis e seguras seriam consumidas pelo fogo. Obviamente, uma cidade que é toda cheia de fortalezas e agora está em ruínas, com o fogo consumindo tudo, perde totalmente a sua beleza, o seu encanto e está reduzida a entulhos. Mas eles fizeram o que fizeram com Gileade. Era necessário uma punição. E ela foi anunciada. Derrubarei a tranca da porta de Damasco, a derrota militar de toda a região é anunciada. Os fortes portões de Damasco estavam seguros numa posição fechada com barras de ferro e bronze. Isso é descrito lá em 1 Reis 4,13. Então, você tinha aquelas fechaduras e descia a barra de ferro, e você tinha trancas de bronze, e era difícil de passar por ali. Eles achavam que tudo aquilo era intransponível, mas não era. Eles não iriam mais ter a proteção daquelas barras de ferro e de bronze para proteção da capital da Síria. Uma força tremenda seria necessária para abrir essas barras, mas uma vez que os portões fossem abertos, todo o povo da cidade estaria à mercê das forças invasoras. Todos. O poder de Deus não apenas faria com que Damasco ficasse sem defesas, mas também destruiria os habitantes. Quando ele fala aqui, destruirei o rei que está no vale de Aven. Sabe o que significa vale de Aven? Vale de iniquidade. Onde existe o mal. Todos ali seriam destruídos. E aquele que segura o cetro de Bet-Eden, então aquele que era governante, o rei, além do vale de Aven, mas também o rei de Bet-Eden, que ficava a 320 quilômetros a nordeste de Damasco. Veja o seguinte, você tem uma localidade que está além dos muros de Damasco, mas os efeitos da destruição passaram a 320 quilômetros depois, a nordeste. Veja a extensão. Se eles achavam que estavam protegidos naquela localidade, quem estava a 320 quilômetros, ou seja, mais distante do que Campina Grande para Natal, muito mais distante, não estaria protegido. Não é um muro que está à minha frente que me protege. Porque se eu tiver a 300 quilômetros de distância desse muro, eu ainda vou ser atingido pela ira. Veja como é sério. O objetivo, então, dessa colocação, desse paralelismo entre Aven e Bet-Eden, é mostrar que não somente Damasco, mas todos os seus territórios seriam assolados. O mal que você faz não só traz prejuízos para você, mas a todo o seu entorno. Vamos ao julgamento de Gaza, versículos 6 até o 8. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Quem profere o julgamento? Assim diz o Senhor. Deus profere o julgamento. Qual o pecado de Gaza? Gaza é a cidade mais ao sul das 5 cidades reais dos filisteus, que são Askelon, Asdod, Ecrom, Gate e Gaza. Gaza estava situado na costa sul do mar Mediterrâneo, foi fundada ao redor de 2 principais rotas comerciais. E aí onde a gente vai chegar no ponto do pecado deles. Uma dessas rotas comerciais saía do Egito para Damasco, e a outra
rumava para o leste, rumo a Beceba, Edom, Elá e o sul da Arábia. Essa segunda rota tinha uma localização bem central. E essa rota comercial para Edom sugere que talvez essa cidade de Gaza, essa nação de Gaza, tenha desempenhado um papel importante no comércio de escravos. Então, Gaza foi o caminho pelo qual pessoas foram vendidas para serem escravos em Edom. Esse é um ponto. O comércio dos filisteus incluía escravos. Com frequência, os prisioneiros de guerra se tornavam escravos. E esse era um período em que muitas guerras aconteciam. Mas aqui ele não está falando de prisioneiros de guerra, ele está falando de uma comunidade inteira. Veja aqui o que é que diz o versículo de número 6. Porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Não quer dizer que são pessoas que foram derrotadas na guerra, e aí como parte, por assim dizer, dos despojos, eles eram vendidos para serem comercializados como escravos. Não, era uma população inteira sendo vendida para a escravidão. É você escravizar toda uma população, mesmo que ela não tenha passado por uma guerra. E a referência aparente é a captura e a venda de israelitas durante o reinado de Jeorão. Onde é que a gente encontra essa passagem? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, versículos 16 e 17. Traz o seguinte: o Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus. Veja, Gaza era uma das 5 cidades filisteias mais ao sul. Está batendo. E também despertou a hostilidade dos árabes, que viviam perto dos cuxitas. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, bem como as mulheres e os filhos deles. Está aí a população envolvida. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Então está aqui o relato de que eles invadiram, tomaram os bens e tudo que se encontrava no palácio do rei, as mulheres e os filhos dele. E aí toda uma população foi vendida para a escravidão. Esse é o grande pecado de Gaza. Se você lembra, ano passado, salvo engano, uma pessoa, mais ou menos ali pelo bairro do São José, foi descoberta dentro de uma casa, há 29 anos sendo escrava. Acho que você deve lembrar desse fato. Ela tinha sido captada ainda na sua adolescência, sua mãe era funcionária daquela casa, e após a morte da mãe, ela se tornou a funcionária doméstica da casa, só que em condições de escravidão. Se você olha para essa história, você se ira, você se indigna, porque não tem como em 2023, 2024, você está ainda olhando para o fato de existir escravidão. Agora imagine toda uma nação sendo levada escrava. Se uma pessoa já traz isso para o nosso coração, imagine Campina Grande toda sendo tomada e sendo levada escrava por outra nação. Não dá nem para imaginar isso. Qual o julgamento de Deus então para essa nação tão perversa? Porei fogo nos muros de Gaza. As chamas consumiram as suas fortalezas. Lembre-se, nós estamos falando aqui agora de uma terra filisteia. Porém, no início eu relembrei que Israel vivia um período de saúde financeira, mas também militar. E quando a gente fala que militarmente eles estavam bem preparados, perceba que já estamos na segunda das 6 nações contra as quais o Senhor profere juízo através de Amós. E o fogo está consumindo as suas fortalezas. Isso está remetendo a Israel, dizendo: ó, vocês não acham que a força militar de vocês é suficiente? O fogo da minha ira vai consumir os exércitos, as casas dos reis, vai consumir as fortalezas, nada vai ficar de pé, porque eles pecaram contra mim. Ele destruiria todas as forças de segurança que protegiam aqueles que se envolveram em ataques escravizadores.
bem como em vendas desumanas de grandes massas de pessoas inocentes. Tudo isso por objetivo econômico. 3 outras cidades vão ser citadas aqui no versículo 8. E nessa profecia de destruição, Asdod, que estava a 40 quilômetros ao norte de Gaza, que foi construída a poucas milhas do mar Mediterrâneo, na principal rodovia rumo ao norte de Damasco. Veja, a gente falou que a destruição de Damasco alcançaria 320 quilômetros a nordeste. Agora a gente está falando de 40 quilômetros para o norte. Cada vez mais vai aumentando o nível dessa destruição. Asquelon, localizado na metade do caminho entre Gaza e Asdod, era um importante porto para os filisteus. E a terceira cidade, Ecrom, era famosa pelo seu deus Baal Zebub, ao qual o rei Acasias consultou. Lembra que só ficou o filho de Acasias, o mais novo? Está aqui, ó. Acasias consultou o seu deus Baal Zebub em 2 Reis 1, do 2 ao 16. Sabe o que acontece com essa cidade? Em 702 a.C., Senaqueribe toma ela por completo. A gente começou falando de uma época entre 840 a.C., menos de 140 anos depois de Damasco receber essa palavra aqui. Também perto dela, Gaza é totalmente tomada por Senaqueribe. Mas aí não acabou. A gente vai para o julgamento contra Tiro, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro e as chamas consumirão as suas fortalezas. Quem profere o julgamento? Deus. Os atos rebeldes de Edom são descritos em 4 frases. Primeira: perseguiu seu irmão com a espada. Desculpe, irmãos, Tiro, voltando para Tiro, eu já estava falando de Edom. Quem profere o julgamento é Deus. Mas o que Tiro faz? A mesma coisa de Gaza. Vende comunidades inteiras para Edom, que era o centro de escravidão. Então o pecado específico de Tiro é que funcionou como um intermediário, recebendo escravos e repassando, não somente para a Grécia, e aí vai estar lá em Joel 3, 4 a 8, mas também a Gaza. Então veja, as pessoas eram captadas, feitas cativas em Tiro, eram repassadas para Gaza, e a gente já sabe que Gaza repassava para Edom. Então eles eram também intermediários dessa escravidão. Dessa forma a gente percebe que eles não se preocupavam com moralidade, não se preocupavam com humanidade, ou se aquelas pessoas iam ou não ser comercializadas. E ele diz: eu porei fogo nos muros de Tiro. Deus mesmo traz destruição a todas as formas de segurança que protegem aqueles que têm explorado a maioria das pessoas. Eu acho muito interessante como as coisas de Deus são apontadas para nós, e como Ele realmente é um Deus imutável. Todos nós sabemos o quão poderosa é a nação dos Estados Unidos, e o quanto no Oriente Médio ela se utilizou de pessoas para também treiná-los e conseguir os seus intentos na corrida pelo petróleo, e isso já há muito tempo. Só que depois a gente percebe, há praticamente 23 anos, aqueles que foram treinados por eles se voltando contra eles. Não foi sem razão, não foi sem objetivo, sem nexo, que alguém que era líder do Talibã fizesse toda aquela construção para que roubassem aviões e jogassem no Pentágono, nas Torres Gêmeas e por aí vai.
Porque quem explora a maioria das pessoas, Deus traz destruição a todas as suas formas de segurança. E a gente sabe que o coração da segurança americana é o Pentágono. E que o coração financeiro daquele local ali eram aquelas torres gêmeas. E eu me lembro que quando aquilo aconteceu, era o ano de 11 de setembro de 2001. E minha mãe olhava para mim e dizia assim: se as torres gêmeas caíram, qualquer coisa pode cair. E a gente fazia uma analogia com o empreendimento, do qual o dono tinha, a dona na realidade, tinha muito orgulho dele, e esse empreendimento acabaria exatamente no fim daquele ano. 3 meses depois. E eu olhava para ela e eu dizia: realmente, as torres gêmeas caíram, e o império daquela pessoa também caiu. E eu também olhava para aquela mesma pessoa e pensava: mas é porque ela explorou também muita gente. E eu voltava para esse versículo e olhava para essa definição. Deus mesmo, Ele mesmo traz destruição a todas as formas de segurança que protegem aqueles que têm explorado a maioria das pessoas. Que às vezes a gente pode incorrer no erro de explorar uma pessoa por conta da necessidade dela. Não é só colocando ela para trabalhar mais horas na nossa empresa. Não é só fazendo com que ela nos sirva além do esperado, além do necessário. É também quando alguém está em necessidade financeira e vai vender um equipamento seu para juntar um dinheiro, para pagar alguma coisa, e aí você compra num valor muito menor do que o real, se aproveitando da necessidade urgente daquela pessoa. Isso é exploração também. Tão grave quanto. E a sua fortaleza pode ruir se você começar a explorar alguém. E é bom a gente prestar atenção nas nossas atitudes para não incorrer nesse tipo de erro. Segundo os historiadores, Tiro vai ser sitiada por 13 anos sob Nabucodonosor e posteriormente totalmente conquistada por Alexandre o Grande, em 332 a.C. Julgamento contra Edom, agora sim, versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão, e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente, e perpetuando para sempre a sua ira. Porém fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bósra. Parece que a gente está lendo a mesma coisa. As chamas vão consumir a fortaleza. E ele vai colocar fogo em algum lugar. Ele está reforçando, ele está enfatizando. É isso que está destinado a quem produziu tal maldade. E se você não prestou atenção na primeira, você vai certamente abrir os seus ouvidos para escutar a segunda. E certamente, se na segunda você ainda não atentou, vem uma terceira para lhe assombrar. E se a terceira não foi suficiente, agora é o 4º julgamento. Quem profere o julgamento é Deus, e os atos rebeldes de Edom são: perseguiu o seu irmão com a espada, ou seja, hostilidade entre as nações. Ele reprimiu toda a compaixão por essa nação, por esse seu irmão. Eu não tenho pena, eu não tenho dó, eu vou para cima como rolo compressor, e o que interessa são as minhas finalidades, os meus objetivos, aquilo que eu quero. Não somente ele reprimiu a compaixão, mas ele manteve o furor. E por quanto tempo durou? Para sempre. Está aqui no versículo de número 11. Mutilou furiosamente e perpetuou para sempre a sua ira. Essas 3 últimas expressões apontam para uma atitude envolvendo um longo período e não apenas um ato isolado. Não foi só um pecado. Não foi só 2, nem 3, nem 4. Um longo período. Começa a contar agora. Estendeu a espada contra o seu irmão. Mas não só estendeu, perseguiu. Manteve o seu furor. Durou para sempre. Tem muita coisa contra Edom.
O pecado de Edom deve ser associado com a hostilidade existente por muitos anos antes do tempo de Amós. Já vinha acontecendo. E a punição de Edom no versículo 12 seria que a poderosa fortificação que protegia os seus líderes seria destruída com fogo de guerra. Nabucodonosor conquista essa área em 582. E anos mais tarde, os edomitas aparecem em Idumeia, a parte sul de Judá, e os nabateus mais tarde se mudaram para a área de Edom, cerca de 400 anos antes de Cristo. É isso que acontece. A gente já viu 4 nações, nenhuma delas mais subsiste, foram conquistadas, foram destruídas, mas vem o julgamento contra Amon, terminando o capítulo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Quem profere o julgamento é Deus. E qual o pecado específico de Amon? Eles são relacionados, os atos rebeldes de Amon são relacionados à atividade militar. E eles rasgam ao meio, eles, ao fio da espada, rasgam o ventre das grávidas em Gileade. O povo de Gileade sofreu. Você vê Damasco sendo contra Gileade, mas vê também Amon. E há um texto que nós vamos ler, que é 2 Reis 8, 11 e 12, que mostra isso, exatamente, 2 Reis 8, 11 e 12. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael. A gente já falou sobre Azael, não falou? Azael, pai de Ben-Hadad. E olhando para ele deixou-o constrangido, ficou ali fitando ele até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Eliseu olhava para Azael disse, por que esse homem está olhando para mim? Ficou constrangido, sem saber o motivo. E Eliseu começa a chorar. E perguntou a Azael, por que meu senhor está chorando? E ele respondeu, porque eu sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará as suas fortalezas. O que é que está acontecendo de punição para as nações? Deus colocando fogo nas suas fortalezas. Mas está aqui, eles também fizeram isso. Você incendiará as suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Quando a gente lê isso aqui na palavra de Deus, a gente fica se perguntando, que tipo de maldade é essa? Não tem limite para esse povo, não. Aí eu quero lembrar você que, quando a gente olha para a própria realidade, para a própria sociedade, a gente não vê nada muito diferente disso. Eu consigo enxergar nessa descrição de Amon realizando essas atrocidades contra as grávidas de Gileade, como se eu estivesse lendo assim: assim diz o Senhor, trarei juízo sobre a Argentina, porque permitiram o aborto. Trarei juízo contra a Colômbia, que permitiu que rasgassem os ventres das grávidas até 24 semanas. Trarei juízo sobre o Brasil, que sob determinadas circunstâncias, quer que os ventres sejam rasgados até o último dia de se completar 9 meses. Não precisa de uma guerra para que os ventres sejam rasgados. Basta uma lei.
permitindo que a escolha seja feita por quem não sabe escolher nem a roupa que vai vestir amanhã, quanto mais o destino de uma vida. A vida não é uma escolha do ser humano, é uma dádiva de Deus. Se Ele deu, Ele é quem pode tirar, e no dia determinado por Ele. A gente fica olhando, vou esmagar as crianças. Eu me lembro do conflito Rússia e Ucrânia, e mísseis sendo lançados numa base militar que servia de hospital na Ucrânia, onde escreveram no chão: não atirem, existem crianças. E não adiantou. A crueldade do mundo não passou. Coisas semelhantes ou mais repugnantes continuam sendo feitas. E o que a gente pode esperar que o soberano Senhor faça? Justiça. E Ele fará. A punição de Amon vai ser em 3 pontos. Deus porá fogo nos muros de Rabá e consumirá o castelo seguro e fortificado. Segundo, no dia do combate haverá gritos de guerra, ou seja, uma descrição do clamor dos que estiverem sendo atacados. E ventos violentos em um dia de tempestade. Provavelmente é uma descrição de assaltos à cidade, como mostra Isaías 27:8. Há também o exílio dos líderes. As cidades são destruídas, o povo é capturado e deportado. A destruição das fortalezas de Amon e a remoção dos seus líderes reais e militares deixaria a nação desolada diante de Deus. Mas a gente ainda fecha com mais um, que é Moabe. Versículos 1 a 3 do capítulo 2: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porém fogo em Moabe, as chamas consumiram as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Quem profere o julgamento é Deus. Qual é o pecado de Moabe? O crime dos moabitas parece ser um ato de vingança, que desconsidera os direitos dos mortos. Ainda que os ossos, em alguma frase, possam ser colocados como representação de corpos, mas aqui é muito mais provável que de fato os moabitas tenham queimado os restos mortais do rei de Edom. A profanação de um túmulo ou de um cadáver era uma forma de uma nação mostrar o seu total desrespeito pelo inimigo. Pegar os restos mortais, queimar e dizer: eu não respeito vocês, eu tenho total desprezo por vocês, eu posso destruí-los a qualquer momento. E o castigo também é em 3 passos. Deus enviaria o fogo da guerra sobre a nação e removeria os seus edifícios seguros e fortificados. O barulho das tropas indicando o seu avanço, os seus gritos, o seu ataque ao inimigo, os vários sons de exércitos combatendo, reproduziam a cena de julgamento de Moabe. Os líderes sendo eliminados, porque eles tinham a responsabilidade final pelos atos desumanos contra o rei edomita morto. São cenários de caos. É uma descrição muito forte de tudo aquilo que aqueles povos vizinhos de Israel passariam pelo que fizeram. Mas isso tudo era para que Israel compreendesse que eles poderiam passar pelo mesmo, se entregassem ao mesmo tipo de maldade. E isso é o que a gente vai ver nos 2 versículos posteriores em uma próxima ministração. Por 3 ou 4 transgressões de Judá, o que acontecerá? Mas eu vou para rápidas aplicações para que a gente encerre a meditação de hoje. Primeira questão que eu quero deixar na nossa mente com essa exposição é que o nosso Deus é soberano sobre todos os povos, mesmo os que nunca ouviram falar sobre Ele, e Ele deve receber toda a obediência. Todos os povos estão debaixo do pacto das obras firmado com Adão, independente de servirem ao Deus verdadeiro ou a outros deuses.
Deus tem todo o direito de cobrar obediência às suas ordenanças, tanto dos seus filhos, como daqueles que são apenas suas criaturas. Em segundo lugar, não existe nação inocente diante de Deus. Não existe o bom selvagem. As crenças equivocadas de várias nações que não ouviram falar de Deus são por si só uma rejeição da luz que lhes é lançada pela natureza e também pela sua consciência. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todos são indesculpáveis. Porque mesmo que não tenha sido abertos seus olhos para a verdade salvadora, mas eles contemplaram a criação de Deus. E eles devem louvor a Deus e obediência a Deus, porque Ele fez tudo isso para que a gente desfrutasse. E muitas vezes a gente rejeita, inventando outras crenças. Cerca de 50 anos depois da pregação de Amós, Deus derrama o juízo sobre estas nações. A quarta transgressão trouxe o juízo sobre elas. Terceiro, a razão por que Deus não pune imediatamente a crueldade de nações contra outras é que Deus utiliza desse método da terceira ou quarta transgressão. Apesar de toda a malignidade deles, Ele ainda é longânimo. Isso mostra um pouco do que Ele fez conosco, porque muitos de nós éramos bem ruins, para ser bem básico. E a gente se envergonha de muita coisa que fez no passado. E mesmo assim, pela nossa terceira ou quarta transgressão, o Senhor segurou e nos trouxe para perto, para que a gente não cometesse mais uma transgressão e aí Ele não suspendesse o castigo. Ele usou de misericórdia conosco. E as nações ímpias têm sim a oportunidade de não cometer a próxima transgressão. Mas todos os povos citados aqui em Amós foram destruídos, não existem mais. Quer dizer que, mesmo que não tenha sido imediato o derramamento da ira de Deus, mas em algum momento ele veio. Deus não deixou impune as transgressões. E Deus não deixará impune as transgressões daqueles que não seguem. Por mais que pareça demorado o agir punitivo de Deus, Ele sabe o tempo certo de agir. A gente olha para inúmeros casos que a gente diz assim: fulano matou, agora está fora da cadeia e agora está solto para quê? Para matar de novo? E a gente diz: não foi feita justiça, só passou 8 anos, só passou 10 anos, só passou 20 anos, não pagou pelo que fez. Mas vai pagar. Se não tiver arrependimento genuíno, vai pagar. Se não foi justificado pelo sangue de Cristo, vai pagar. Mas a gente não pode olhar para as situações mais deploráveis que são produzidas pelo ser humano e querer justiça a todo custo. Como cristãos, nós devemos olhar para essas pessoas e dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para transformar o pior dos pecadores, o mais vil dos assassinos, o mais cruel dos assaltantes. O Senhor tem poder. E eu creio que é tão maravilhoso a manifestação da justiça de Deus em fazer com que o ímpio pague pelos seus pecados eternamente, quanto é muito mais maravilhoso ver a transformação de uma vida pelo poder salvador de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele fez justiça por nós na cruz do Calvário. O Senhor sabe quando vai chegar a medida cheia da iniquidade dos países que hoje assolam os seus vizinhos com crueldade. Ele sabe quando vai ocorrer a quarta transgressão. Saiba disso. Quarta aplicação: Deus usa outras nações para exercer juízo contra nações iníquas. Isso não tem a ver com estas nações serem mais santas do que as outras.
Quando nós vemos guerras, conflitos, maldades entre as nações, nós precisamos enxergar, como cristãos que somos, sabendo e confiando que Deus tem contemplado todas as coisas e vai agir no momento certo determinado por Ele, que não vai permitir danos maiores que os necessários aos seus propósitos. O mundo não é um trem desgovernado. Deus continua controlando a tudo e a todos. Quinta e penúltima aplicação: faz parte do nosso papel de cristãos nesse mundo mostrar indignação contra toda violência, injustiça, insensibilidade do governo para com as pessoas. Mas há uma forma de fazer isso. Nós podemos manifestar o nosso desagrado de forma respeitosa, lembrando que não há autoridade que não tenha sido permitida ou constituída por Deus. Por último, só no dia do juízo é que Deus fará justiça plena com relação às nações. Até esse dia, é nosso dever confiar que Ele está governando esse mundo através da sua infinita sabedoria e descansar na sua insondável providência. Nós precisamos crer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso pode incluir passar por momentos muito difíceis e até precisar que outras nações nos subjuguem para que a peneira seja passada e a gente entenda quem faz parte e quem não faz, quem é de verdade e quem não é. Nós precisamos confiar que Ele propõe caminhos que nós nem sempre entendemos, mas que são perfeitos para cada situação apresentada. O nosso Deus não é pego de surpresa. Nosso Deus não precisa de plano B para agir. Ele continua fazendo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade.